Fala aí, galera, da primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre cartografia, assunto muito importante e base para muitos concursos e vestibulares. Quando falamos de cartografia, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: aquele professor de Geografia mostrando o mapa do mundo na sala de aula. Bom, a cartografia também é isso, mas a gente precisa entender um pouquinho do que é realmente a construção desses mapas. Por quê? Porque nós temos inúmeros elementos importantíssimos que compõem essa organização. Primeiro pelo seguinte: quando você vê um mapa, o mapa pode estar todo colorido e você olhar, caramba, que bonito o mapa, mas ele é um mapa temático, por exemplo. Você vai ver a dimensão do mapa, você pode ter naquele mapa o quê? Uma escala. Então o mapa ele tem uma série de elementos importantes que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Por isso o mapa é tão importante assim. Nas questões que a gente utiliza para fazer um mapa, eu preciso primordialmente conhecer o espaço terrestre, utilizar muitas vezes fotografias aéreas, mas hoje, primordialmente, eu utilizo os satélites. Na verdade, a tecnologia fez com que a confecção dos mapas se tornasse cada vez mais fácil. Hoje, com satélite, eu posso observar toda a superfície da Terra e identificar muito mais precisamente os mapas. Um outro elemento fundamental para a gente entender um pouquinho a cartografia, e vocês certamente já viram, foi a localização e orientação. Bom, lembra daquela questão onde o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Sim, você já ouviu isso, nos livros didáticos tem muito isso. Bom, mas como nós falamos da tecnologia, houve realmente uma evolução nesse processo. Lembra da bússola, que foi determinante para a era das navegações? Porque Cabral conseguiu chegar no Brasil, ou o próprio Vasco da Gama chegou às Índias, utilizando a bússola. Qual é a característica fundamental da bússola? Apontar para o norte magnético. E hoje, o que a gente utiliza hoje para a nossa orientação? Todo mundo já ouviu, todo mundo já utilizou o chamado GPS, Sistema de Posicionamento Global. É aquele mesmo que a gente tem no celular. Coloca assim, eu quero ir na rua tal, e ele indica para onde nós vamos. O GPS é a inovação do processo de orientação. Um outro aspecto importante da gente falar da cartografia é a localização. Onde nós estamos? E para identificar isso eu tenho dois elementos importantíssimos: a latitude e a longitude. O que é a latitude? Bom, é a distância até a linha do Equador. Vocês também já viram isso. Inclusive a linha do Equador passa aqui no Brasil. E longitude? Ah, já sei, Roberto, aquela do meridiano de Greenwich. Isso mesmo. Ela é responsável por definir principalmente os fusos horários. Bom, a latitude e a longitude são fundamentais para a localização. Bom, a latitude vai definir para a gente o que nós chamamos de zonas climáticas. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior radiação solar, mais quente deverá ser. Deverá por quê? Porque existem outras características importantes que nós vamos falar só depois, só na próxima aula. Bom, tem os fusos horários. Esse sim, isso é muito importante, mas esses são definidos pela longitude, pelos meridianos. Vocês sabem quantos fusos horários tem no Brasil? Bom, se vocês não sabem, já vou adiantar para vocês. São 4 fusos horários no Brasil: Fernando de Noronha, Brasília, Manaus e o fuso horário do Acre. A gente não tinha o fuso horário do Acre e passou a ter. Na verdade, nós tínhamos, não tínhamos e passamos a ter novamente uma confusão total. Mas o Brasil, devido à dimensão leste-oeste, nós temos 4 fusos horários. Aqui no Rio de Janeiro, nós utilizamos o horário de Brasília. E certamente vocês já devem ter ouvido falar muito quando fala assim 19 horas em Brasília. Ou seja, a gente tem um elemento primordial. Agora tem uma coisa bem interessante da gente falar também, que muda muito de governo para governo. A gente não tem mais no Brasil o horário de verão. E muita gente me pergunta por que a gente não tem mais o horário de verão. Primeiro pelo seguinte: o horário de verão fazia uma confusão tremenda nos fusos horários, porque o Nordeste não utilizava, o Norte também não, consequentemente o Acre, ou seja, era uma confusão só. Então, hoje, o Brasil não utiliza o horário de verão, que tinha como finalidade
diminuir o consumo de energia. Acontecia? Sim, mas o governo achou que não era tão necessário assim. Então, fusos horários também é um assunto muito importante. Galera, para a confecção de um mapa, para a elaboração de um mapa, eu posso utilizar uma série de coisas. Não é somente aquela folhinha de papel e você desenhar a América do Sul. Não. Eu preciso de muitos elementos que vão dar, de uma certa forma, a organização desse mapa. Como é que é isso? Bom, primeiro eu tenho que utilizar a escala. O que é a escala? É a proporção entre a realidade, né, e o mapa, e o desenho. O que você tem na realidade e o que você tem no desenho. Um outro elemento que é fundamental são as projeções cartográficas. Como o seu mapa vai ser representado? Já posso adiantar para você o seguinte: todos os mapas têm falhas. A gente chama isso de distorção ou rasgos. Por quê? Mas eu nunca vi isso no mapa. O professor me mostrava um mapa, eu vi um mapa perfeitinho. Na verdade, quando você faz comparações no mapa, você vai ver que existem territórios que são maiores que outros e maiores que a própria realidade. E isso nós chamamos de distorção. Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que você olha o mapa mundi, você vê a Groenlândia gigantesca, assim como a Antártida. Esse é um exemplo clássico do que nós chamamos de distorção, dessas falhas. Mas eu posso utilizar alguma projeção que não tenha falhas? Não, não existe mapa sem distorção. Pode ter uma distorção mínima, mas não existe mapa sem distorção. Quando falamos de projeção cartográfica, a primeira coisa que vem à mente vem aquele mapa mundi. Bom, mas como é que eu represento aquele? Porque em casa, por exemplo, Roberto, eu tenho um globo. O globo terrestre vai me dar uma projeção exata da Terra. Mas quando a gente passa a Terra, essa esfera que não é tão correta assim, para um plano, a gente começa a ter problemas. Por isso que nós utilizamos algumas figuras geométricas para a projeção cartográfica. Como assim? Primeiro, o cilindro ou a projeção cilíndrica. O cilindro envolve a Terra e, claro, passa todos os elementos que eu tenho na superfície para o plano. Bom, ali eu tenho muita distorção. Projeção cônica. Você bota o cone sobre a Terra e faz a projeção dos continentes. E a projeção que é muito conhecida, apesar do nome de estranho, que vocês vão entender agora, a chamada azimutal ou polar, é aquela que utiliza somente os polos. E adivinha quem utilizou essa projeção? A ONU. A ONU utiliza a projeção azimutal. Por que a ONU utiliza essa projeção? Só colocando o Polo Norte no centro do mapa. Porque vocês certamente já viram que a grande maioria dos mapas são mapas eurocentristas, ou seja, tem a Europa no centro do mapa. Isso é uma característica que vem lá do século XVI, das projeções formadas no século XVI. Assim como as projeções são fundamentais, existe um outro elemento que é necessário e muito para você visualizar e analisar o mapa: a escala desse mapa. Pensa o seguinte: você quer fazer um asfaltamento no seu bairro. Você vai utilizar que tipo de escala? Aquela que mostra o mapa mundi ou aquela que mostra somente o seu bairro? Bom, já tem a resposta. Aquela que vai mostrar somente o seu bairro. Bom, quando eu quero mostrar o mapa mundi sobre as navegações, eu utilizo que tipo de escala? Aquela que vai mostrar o seu bairro ou o mapa mundi? Bom, também já respondemos, o mapa mundi. Então a escala serve para isso, para ter a dimensão entre a realidade e o desenho. Necessário para que você entenda para que serve o mapa. Se o mapa serve apenas para você fazer o asfaltamento ou mesmo o mapa serve para você mostrar as grandes navegações. É isso que serve a escala. A tecnologia foi fundamental para a gente desenvolver um pouquinho essa cartografia. Principalmente quando eu tenho a utilização de satélites para a gente vigiar a superfície da Terra. Não só vigiar, mas, claro, trazer características que a gente não tinha anteriormente. Então, tanto o GPS que a gente utiliza nos nossos celulares, quanto hoje o sensoriamento remoto, são ferramentas determinantes para a gente entender um pouquinho como a cartografia evoluiu. Hoje, muita gente fala para mim assim: Roberto, o cara que faz o mapa, ele vai desaparecer, porque hoje você não precisa mais. Você tem um computador, você tem um satélite, e na verdade é isso que realmente está acontecendo. No entanto, os estudos precisam do homem para identificar quais são os elementos fundamentais daquele território. Eu posso ter o GPS, eu posso ter o sensoriamento remoto,
mas eu preciso do homem para fazer o estudo, para interpretar o processo. Isso é fundamental. Galera, cartografia é um assunto muito importante. Espero que vocês tenham aprendido, entendido um pouco dessa cartografia e mais ainda, continuem assistindo os vídeos porque tem muitos assuntos que vocês precisarão lá para frente, principalmente para vocês que farão vestibular.